primeira carta de Pedro 3, 13 até o versículo número 22. Diz o seguinte: irmãos e irmãs, palavra do Senhor. Ora, quem é que vos há de maltratar, se fordes zelosos do que é bom? Mas, ainda que venhais a sofrer por causa da justiça, bem-aventurados sois. Não vos amedronteis, portanto, com suas ameaças, nem fiqueis alarmados. Antes, santificai a Cristo como Senhor, obrigado, em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós, fazendo-o, todavia, com mansidão e temor, com boa consciência, de modo que, naquilo que falam contra vós outros, fiquem envergonhados os que difamam o vosso bom procedimento em Cristo, porque, se for da vontade de Deus, é melhor que sofrais, por praticardes o que é bom do que praticando o mal. Agora versículo 18. Pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus, morto sim na carne, mas vivificado no Espírito, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, os quais, noutro tempo, foram desobedientes, quando a longanimidade de Deus aguardava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucos, a saber 8 pessoas, foram salvos através da água, a qual, figurando o batismo, agora também vos salva, não sendo a remoção da imundícia da carne, mas a indagação, melhor dizendo, de uma boa consciência para com Deus por meio da ressurreição de Jesus Cristo, o qual, depois de ir para o céu, está à destra de Deus, ficando-lhe subordinados anjos e potestades e poderes. Até aqui, até o versículo 22, que o Senhor nos abençoe e que Ele esteja aplicando a porção lida da sua santa e bendita palavra. Amém. Meus irmãos, minhas irmãs, há determinados detalhes, vamos assim dizer, sobre Jesus, que muitas vezes passam despercebidos em relação às nossas vidas, mas são detalhes extremamente importantes, mas extremamente importantes mesmo. E aí a gente podia trabalhar vários desses detalhes que são importantes relacionados à pessoa, relacionados à obra de Jesus. Contudo, entretanto, todavia, eu queria chamar a atenção a um detalhe especial, que, conforme nós falamos, muitas vezes passa despercebido de nós, que somos cristãos, que somos seguidores do Senhor. E qual é esse detalhe? A gente colocou aqui, diz respeito aonde Cristo estava, diz respeito ao que Cristo estava fazendo no período que faz parte da sua morte, ou entre a sua morte e a sua ressurreição. A gente sabe que Cristo ele morreu, e morreu na sexta-feira. A gente sabe que Cristo, ele ressurgiu dos mortos ao terceiro dia, ou seja, no domingo, e aí fica esse interregno de tempo e que muitas vezes gera certa dúvida em relação às nossas mentes. Onde Cristo estava nesse período entre a sua morte e a sua ressurreição, e o que Cristo estava fazendo nesse período, que período entre a sua morte e entre a sua ressurreição. Só a título de nós podermos nos inteirar, quem aqui já pensou acerca desse ponto? Marisa, Quênio, quem mais? Os irmãos Marcos, quem mais? Presbítero Mário, quem mais? Os irmãos, nosso irmão Eliseu também, não se perguntaram não, o que será que Cristo estava fazendo? Onde será que Cristo estava? Ali, às 3 horas da sexta-feira, quando ele morreu na cruz do Calvário. E ali, no domingo pela manhã, provavelmente umas 6 horas, quando ele ressuscitou, esse período de tempo. Existe uma crença, meus irmãos, minhas irmãs, que ensina, que propaga, que mostra que durante esse período, entre a morte de Cristo e a sua ressurreição, Cristo ele esteve no inferno.
Cristo ele esteve no inferno. E aí, se você for considerar, na verdade, se você for um romanista, na verdade, se você for não, pelo amor de Deus, você já tem que deixar de ser, né? Mas se você tiver sido, né, um romanista mais praticante, um romanista mais ferrenho, você vai ter uma resposta, você vai ter uma solução para essa pergunta: onde Cristo esteve, o que Cristo estava fazendo ali, entre o período da sua morte, entre o período da sua ressurreição. Por quê? Conforme nós falamos, alguns defendem que Cristo estava no inferno. E é interessante porque se você, e por isso eu falei a questão do romanista, se você tiver sido um romanista mais ferrenho, você vai ter uma resposta. E de certa forma você vai concordar com essa ideia. Por quê? Porque se você for olhar lá no credo, que a Igreja Romana transformou na oração do credo, que na verdade é uma declaração do credo apostólico, você vai encontrar lá uma resposta para essa pergunta, uma resposta para essa indagação. Olha só, em relação a Jesus Cristo, quando a gente observa a oração do credo apostólico, a gente vê as seguintes palavras: padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto, sepultado, complementa o credo, desceu ao Hades, ou desceu ao inferno. Quem aqui que já foi romanista se lembra dessa expressão? Mário? Noelma? Desceu ao Hades, desceu ao inferno, desceu à mansão dos mortos, desceu às regiões inferiores da terra. Então tudo isso pode ser falado, entendeu? Tudo isso pode ser dito, tudo isso pode ser falado. Não significa dizer que está certo, não significa dizer que está certo. Então, diante disso, se faz a pergunta ou os questionamentos: será que foi isso mesmo que aconteceu a Jesus Cristo entre a sua morte e a sua ressurreição? O que é esse Hades, né, que você encontra aí dentro da oração do credo, vamos assim dizer, da Igreja Romana? O que é que Cristo foi fazer lá, se de fato isso aconteceu, se de fato isso ocorreu? Isso teria alguma implicação para nós hoje? Qual seria essa implicação? Então são perguntas, são questionamentos os mais variados possíveis que se faz dentro desse assunto, que se faz dentro dessa matéria. E esses questionamentos, essas perguntas, elas são pertinentes e elas precisam ser respondidas de forma bíblica. Para quê? Para que nós tenhamos uma compreensão, um entendimento correto sobre esse momento importante e fundamental na existência do nosso Senhor, na existência do nosso Salvador, Jesus Cristo. Então, a nossa aula, meus irmãos, a nossa aula, minhas irmãs, nessa manhã de hoje, terá como objetivo responder à pergunta: onde Cristo esteve entre a sua morte e a sua ressurreição? É por isso que o título da nossa aula é o seguinte: Cristo desceu ao inferno? É uma pergunta, não é uma afirmação, é uma pergunta. E aí a gente vai trabalhar esse tema, a gente vai trabalhar esse assunto hoje pela manhã, pelo menos considerando três pontos acerca desse tema, acerca desse assunto. É palpitante, sim, quando você considera. Acaba sendo polêmico, sim, quando você coloca algumas posições. Então, o nosso objetivo, uma vez que a gente está estudando sobre a pessoa e a obra de Jesus Cristo, é também esclarecer os irmãos acerca desse detalhe. Por quê? Quando os irmãos ouvirem, quando os irmãos escutarem, os irmãos poderem ter uma posição correta bíblica de acordo com aquilo que nos ensina a palavra de Deus. Até mesmo baseado no que Pedro fala. Aqui nesse texto devocional que nós lemos, 1 de Pedro capítulo 3, no versículo 15, eu acho muito interessante essa passagem, que de certa forma nos exorta a necessidade que nós temos de aprendermos todos os detalhes relacionados à Bíblia, que nós pudermos, para quê? Para que a gente possa responder adequadamente às pessoas quando nós formos indagados. Olha só o que diz o versículo 15, ó: antes santificai a Cristo como Senhor em vosso coração. Olha só o que Pedro complementa aqui dentro da sua exortação: estando, veja, sempre preparados. Para quê? Para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós. Então a gente precisa estar preparado.
a depender do tema, a depender do assunto, para responder, para poder dar uma resposta dentro daquilo que a Bíblia nos ensina. E por isso nós estamos aqui, enquanto escola dominical, trabalhando esses temas, entre aspas, mais palpitantes, mais polêmicos. Ok? Então, em relação, meus irmãos, em relação, minhas irmãs, a essa palavra inicial, a essa palavra introdutória, dentro daquilo que a gente vai trabalhar, dentro do objetivo que nós acabamos de propor aos irmãos, ficou alguma dúvida, ficou alguma pergunta? É claro que a gente vai desenvolver esse texto, ou desenvolver esse tema, mas a título de palavra inicial, ficou mais ou menos esclarecido o que a gente vai trabalhar, por que a gente vai trabalhar, e a partir de que a gente vai trabalhar. Deu para entender? Sim ou não? Sim ou não? Não está forte ainda, meus irmãos. Sim ou não? Melhorou. Mas caso haja alguma dúvida, alguma pergunta, façam, para a gente poder realmente aprender. Estamos aqui para isso, para aprender. Trazemos assuntos, sim, alguns deles polêmicos, sim, para poder aprender também. Certo? Então vamos lá. Vamos começar a trabalhar. Primeiro ponto. Observação importante sobre o credo apostólico. Está aí na lição de vocês que foi distribuído. Por quê? Conforme eu falei, existe essa linha de pensamento baseado justamente nessa declaração que nós temos no credo apostólico, que a Igreja Romana transformou em uma reza. Mas aí eu queria fazer uma observação interessante relacionada ao credo apostólico, para que a gente não possa ir de um extremo para outro, que ambos os extremos eles são perigosos, entendeu? Qual é o extremo? O extremo de você ter no credo apostólico uma reza, como infelizmente ensina a Igreja Romana, ou o outro extremo de você desconsiderar por completo. Aí você vai estar cometendo o mesmo erro, só que do outro lado. Então a gente precisa ter uma visão equilibrada em relação a essas coisas. Então eu fiz essa observação aqui para a gente poder se inteirar e a partir dela a gente trabalhar o que a gente vai trabalhar hoje pela manhã. Veja, o credo apostólico é um dos mais antigos da religião cristã. Se não for o mais antigo, vai ser o segundo mais antigo, ou um ou outro. Ele resume, o credo apostólico, os ensinamentos e as crenças que nos foram deixados por quem? Pelos apóstolos, os seguidores ali do Senhor Jesus Cristo. A palavra credo, meus irmãos, a palavra credo, minhas irmãs, literalmente falando, significa eu creio. Eu creio. Então vamos assim dizer, uma profissão de fé, uma declaração de fé, uma declaração de crença nas doutrinas, nos ensinamentos que os apóstolos eles nos deixaram. Então, quando a gente escutar essa palavra credo dos apóstolos, a gente não pode dizer assim, credo, não, pelo amor de Deus, mas a gente tem que ter essa noção. Por quê? É uma confissão de fé antiga, é uma declaração de fé antiga que resume os ensinamentos centrais relacionados aos ensinamentos dos apóstolos. Tanto é que ele fala acerca de Deus Pai, tanto é que ele fala acerca de Deus Filho, tanto é que ele fala acerca de Deus Espírito Santo, inclusive sobre a Igreja de Cristo. Não é isso que nós temos no credo apostólico? Pelo menos esses 4 assuntos centrais. Então, a gente precisa ter essa noção histórica. Infelizmente, siga aqui na lição, a Igreja Romana se apropriou dele, se apropriou do credo dos apóstolos, se apropriou, porque não é dela. Esse foi um documento redigido, muito provavelmente entre o primeiro e o segundo século da era cristã, quando a igreja não era ainda a Igreja Apostólica Romana, que só veio acontecer no 4º século, então pelo menos 200 anos depois, certo? Usando o credo apostólico como uma reza, é por isso que tem a oração do credo, que nada mais, nada menos é do que a citação do credo dos apóstolos. Contudo, ele, no caso do credo dos apóstolos, ou credo apostólico, sempre esteve presente na Igreja de Cristo, sintetizando o quê? Um conjunto de doutrinas bíblicas, certo? Então, em primeiro lugar, eu queria que vocês tivessem essa visão acerca do credo apostólico ou do credo dos apóstolos. A Igreja Romana o transformou numa reza, mas isso não significa dizer que a gente deve desprezá-lo, até porque, historicamente falando, não foi esse o objetivo. Historicamente falando, ele foi desenvolvido ali no 1º século, no 2º século da Igreja de Cristo, para resumir as doutrinas bíblicas e muito provavelmente, quando as pessoas faziam o batismo, elas professavam
o credo, como a gente faz aqui na nossa profissão de fé, nos batismos que nós realizamos na nossa igreja. Então, a gente precisa ter essa visão, para não ir nem para um extremo e também não ir para outro extremo. Qual é o primeiro extremo? De ver isso aqui como uma reza que deve ser repetida. Não. Qual é o segundo extremo? De você desprezar, como se fosse coisa de só menos. Também não. Então a gente tem que ter uma visão equilibrada em relação às coisas. Aqui no caso específico, em relação ao credo apostólico. Certo, meus irmãos? Aí eu digo mais, só um momentinho. Originalmente, não há nada no credo apostólico que fale da descida de Cristo ao Hades, ao inferno, à mansão dos mortos, às regiões inferiores da terra. Isso aqui é interessante. E aqui é a história da igreja pura. Sobre Jesus, no credo original, no credo inicial, se dizia o seguinte, e aqui eu cito o credo apostólico nas afirmações que ele faz em relação a Jesus Cristo. Abro aspas. Creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido por obra do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Só tinha até aqui. Não tinha essa questão da descida ao Hades. E aí continua o credo. Ressurgiu dos mortos ao terceiro dia, subiu ao céu, está sentado à direita de Deus, Pai Todo-Poderoso, donde há de vir para julgar os vivos e os mortos. Aí você pergunta, mas espera aí. As pessoas até hoje citam essa parte do credo dos apóstolos, mostrando essa questão que Cristo desceu ao Hades. Mas o pastor está dizendo que, originalmente falando, não existia isso. Então, como é que a gente explica essas coisas? A explicação está no parágrafo seguinte. Somente no quarto século, meus irmãos, exatamente no ano de 390 depois de Cristo, foi que houve essa inclusão dessa expressão desceu ao Hades no credo dos apóstolos. A gente não sabe quem foi que fez, a gente não sabe por que ele fez, a gente sabe que foi feito. Então, originalmente não existia. Somente, repito, no quarto século, essa expressão desceu ao Hades, desceu à mansão dos mortos, desceu às regiões inferiores da terra, foi que ela foi incluída no credo dos apóstolos, entendeu? Então, a partir daí, se desenvolveu esse ensinamento. Que ensinamento? Entre a sua morte e entre a sua ressurreição, Cristo desceu ao inferno fazer uma determinada missão que a gente vai ver daqui a alguns instantes. Então, nem sempre isso aconteceu. É por isso que hoje, pelo menos no credo que é recitado pela Igreja Romana, em relação a Jesus Cristo, eles incluíram e ficou justamente dessa forma. Eu coloquei aqui, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto, sepultado, desceu ao Hades. Então essa foi uma inclusão que aconteceu ao longo da história de Cristo, aproximadamente 200 anos da composição original do credo apostólico. E eu repito, eu não sei quem foi que fez, eu não sei por que fez, eu só sei que foi feito, entendeu? Então, esse é o registro histórico que nós queríamos dar em relação ao credo, essa observação que nós queríamos fazer, certo? Em segundo lugar, o que é Hades, meus irmãos? O que é Hades? É importante a gente saber o significado dessa palavra. É uma palavra grega, mas ela tem implicações muito grandes para o assunto que a gente está estudando, certo? Eu não estou falando aqui do Hades, do suco que a gente toma de caixinha, né? Eu não sei se ele foi inspirado nesse nome. Quem aqui já viu, né? O suco Hades sem um H, né? Só ADS, né? Não sei se foi inspirado nisso aqui, não sei. Eu me lembro de pastor Armando, só um parênteses, né? Fábio pode cortar isso aí, porque na década de 90 tinha muito isso, sabe? O pessoal associava tudo a paganismo, a satanismo. Aí se dizia que a maionese Hellmann's era produto do diabo, né? Porque a palavra hell é inferno e mens é homem no grego, né? Mas é hell com L só, não com dois, como tem lá na embalagem. Não sei se era a intenção do fabricante associar alguma coisa com o inferno. Então, 90 pessoas, não vou comer maionese Hellmann's não. Bem, é uma questão de consciência, mas a gente não tem a informação que uma coisa está associada à outra. Então, tem determinadas lendas evangélicas que se cria, né, que a gente tem que ser mais crítico. Mas por que isso?
né? Então, só fechando parênteses, certo? Me lembrei do suco, me lembrei da maionese, mas deixa para lá. Então, ó, ponto 2. O que é Hades? O que é Hades? A palavra Hades, ela representa para o mundo grego o local dos mortos, ou seja, as regiões inferiores da terra. Então a gente pega aqui uma palavra grega, dentro de um contexto grego, que remonta 2000 anos atrás. Dentro dessa compreensão, a compreensão que os gregos tinham de Hades, que era local dos mortos, que era regiões inferiores da terra, os gregos, eles subdividiam o Hades, melhor dizendo, em 2 compartimentos. Eu estou falando aqui o pensamento grego, ok? Pensamento grego. Ele subdividia o Hades, o lugar dos mortos, as regiões inferiores da terra, em 2 divisões, em 2 compartimentos, 2 partes. A região inferior, ou seja, que estava embaixo, no Hades, chamava-se Tártaro. Não confunda com a questão do dente, mas é a mesma palavra, certo? É a mesma palavra, certo? Tártaro, que era o lugar de punição, era o lugar de juízo, onde as pessoas estavam ali penalizadas. Então, os gregos viam assim: Hades, mundo dos mortos, regiões inferiores, e dentro dele uma subdivisão: Tártaro, que era o lugar de sofrimento, de punição, de juízo de Deus, mas também existia uma segunda parte de cima, chamado Campo Elíseos, que significava o quê? Um lugar de recompensa, um lugar de regozijo, um lugar de ausência de sofrimento. Olha só, meus irmãos, como os gregos eles viam essa questão da vida após a morte. Então, quando você passava para a realidade pós-vida, você ia para esse Hades, o lugar dos mortos, as regiões inferiores da terra. E esse lugar tinha 2 divisões: o Tártaro, que era um lugar de sofrimento, e o Campo Elíseos, que era um lugar de recompensa. Por que eu falo isso? Porque o Novo Testamento vai dar uma nova conotação à palavra Hades. Olha só, no Novo Testamento, a palavra Hades, ela assume um outro significado, diferentemente dos gregos, que os gregos pensavam. Ele se constitui em um lugar de punição, sinônimo de inferno. Essa é a ideia que a gente encontra lá na parábola do rico e do mendigo. A parábola de Lázaro, melhor dizendo. Abram aí, por favor, Lucas 16. Lucas 16. Então veja, os gregos tinham uma visão acerca do mundo dos mortos, concebendo sim que existia um Hades, e o Novo Testamento pegou essa palavra e mostrou que esse Hades, ele era o lugar específico de sofrimento, não tinha essa subdivisão que os gregos pensavam, e Cristo mesmo usou desenvolveu essa ideia na parábola que ele conta lá de Lázaro e do rico, ou do rico e do mendigo, né? Porque Lázaro era pobre também. Então vamos lá, Lucas 16, versículos 22 e 23. Pegaram aí? Pegaram? Vamos lá. Aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. Versículo 23. No inferno, originalmente falando, no Hades. Se você pegar uma Bíblia, o Novo Testamento em grego, quem aqui sabe mais que eu isso aí, entendeu? Tem lá a palavra Hades, no inferno. Então Cristo usou a palavra Hades para representar o quê? O inferno. Ele não usou a palavra Tártaro, que ele podia ter usado, pegando o mesmo pensamento dos gregos. Ele não fez. Então, no inferno, estando em tormentos, levantou os olhos e viu de longe a Abraão e a Lázaro no seu seio. Então, meus irmãos, essa é a visão do Hades. A visão bíblica do Novo Testamento e a visão do Hades conforme o pensamento dos gregos, que foi o mundo no qual nasceu ali o Evangelho. Então, ao longo da história, diversas correntes foram desenvolvidas para explicar a ida de Cristo a esse Hades. Diversas correntes foram desenvolvidas.
para explicar a ida de Jesus Cristo ao Hades. A primeira corrente, chamo logo aqui a atenção da Igreja Romana. A Igreja Romana ensina que Jesus, veja, após a sua morte, foi levado aquilo que eles chamam de limbus patrum, ou seja, limbo dos pais. Ali se encontrou com os santos do Antigo Testamento que esperavam pelo complemento da sua obra redentora para levá-los ao céu. Então, como é que a Igreja Romana vê isso aqui, né? Essa questão da ida de Cristo ao Hades? Ela vê dentro dessa conotação, dentro dessa visão que a gente está colocando aqui. Cristo morre, ali na sexta-feira, 3 horas da tarde, e até a ressurreição, domingo, por volta das 6 da manhã, ele vai para o limbus patrum, ou seja, o limbo dos pais. Quem eram esses pais? Todos os crentes do Antigo Testamento. Eles estavam lá nesse local, esperando a sua redenção. Cristo vai, pega todos e leva para o céu. Era assim, e é assim que a Igreja Romana vê a descida de Cristo ao Hades. Isso é bíblico ou não? A gente vai ver lá na frente. A primeira visão, a visão da Igreja Romana. Segundo lugar, a visão da Igreja Luterana. A Igreja Luterana defende que Cristo, após a sua morte, e talvez após a ressurreição, até após a ressurreição, foi até o inferno. Veja que é uma visão diferente do pensamento da Igreja Romana, porque eles criam, no local dos santos no Antigo Testamento, que não era o inferno. Então a Igreja Luterana tem essa visão diferente, quando você compara as duas visões. Então, Cristo foi até o inferno propriamente dito, o lugar de tormento, o lugar de dor, e proclamou sua vitória sobre Satanás e todos os poderes das trevas, pronunciando sua sentença de condenação. Então os luteranos veem dessa forma. Ele foi de fato para o inferno. Ele foi fazer o quê? Declarar sua vitória, proclamar sua vitória, e depois ele subiu aos céus. Tem base? Não tem? Mais na frente a gente vai ver. Eu estou só colocando aqui as ideias. Terceiro lugar, a igreja da Inglaterra, a igreja anglicana, defende que Jesus desceu apenas com seu espírito ao submundo, ou seja, ao mundo dos mortos, enquanto seu corpo pertencia ou permanecia na sepultura. Então coloquei aqui pelo menos as 3 visões, as mais conhecidas, que tentam explicar essa situação. Tem uma quarta, que é aquela que a gente vai desenvolver ao longo da nossa aula, que vejo que seja mais bíblica, a partir do entendimento de vários textos que tratam sobre esse assunto. Mas, diante disso, se pergunta, essas visões são bíblicas? Nós encontramos respaldo na palavra para elas? Ou pelo menos para uma delas? Tem alguma outra? Conforme já falei, tem, E a gente vai ver. Então, é o que a gente vai começar a trabalhar a partir do ponto 3, onde a gente vai trabalhar os textos da Bíblia propriamente dito. Ok, meus irmãos? Ok, minhas irmãs? Parando mais um pouquinho, respirando um pouquinho, entendeu? Digerindo, porque aqui é pirão puro, entendeu? Pirão puro, mas a gente não pode deixar de ensinar. É por isso que nós somos escola bíblica dominical. Mas até aqui, deu para entender o que a gente está trabalhando? Preciso repetir alguma coisa, reforçar alguma outra? Sim ou não? Ih, rapaz, pelo silêncio dos irmãos eu fiquei preocupado agora. É porque vocês querem saber e por isso não falam nada, Fica na apreensão, Pronto, então vamos considerar que seja esse sentimento no coração dos irmãos, certo? Eu sei, meus irmãos, eu sei. Essa questão que a gente trata aqui são doutrinas, e de certa forma são doutrinas um tanto quanto maciças. E, sobretudo no mundo evangélico de hoje, as pessoas não estão sendo preparadas para isso. Tem muita palavrazinha de efeito que termina não trabalhando essas questões mais profundas. Eu sempre gosto de falar, eu estava até conversando com as meninas. Eu louvo a Deus, meus irmãos, porque no primeiro ano de conversão eu comecei a estudar teologia propriamente dito.
Foi meus primeiros livros, livro de teologia sistemática, no meu primeiro ano de conversão. Isso muito antes de ir para o seminário. Na verdade, quando eu fui para o seminário, eu já tinha minha visão doutrinária fechada, com alguma outra coisa que se modificou, mas eu já tinha desde 95. Tem lá, teologia sistemática Bancroft, Bancroft. Então, logo nos primeiros meses de conversão, porque eu queria estudar, eu queria aprender, entendeu? Para não ser levado por falso ensino, eu sempre tive isso. Então, a gente tem essa cultura já desde cedo, então para a gente às vezes é mais fácil trabalhar essas coisas, mas não significa dizer que a gente não possa. A gente pode, por isso nós estamos estudando aqui na Escola Bíblica Dominical. Ok? Então vamos lá. Terceiro ponto. A Bíblia e a descida ao Hades. A Bíblia e a descida ao Hades. Algumas passagens bíblicas parecem dar apoio à ideia de que Jesus desceu ao inferno após a sua morte na cruz. Vamos estudar, veja, cada uma delas. Cada uma delas. E depois a gente vai dar o nosso resumo no final desse ponto. Então vamos começar a trabalhar a Bíblia, né? A gente já viu, né? É um assunto polêmico, sim. Tem pelo menos 3, 4 correntes, sim. E agora, quando a gente olha para a Bíblia, a gente vai ver que essas correntes, qual delas vai ter mais respaldo? Então vamos começar a trabalhar isso a partir de agora, certo? Vamos lá, Atos capítulo 2, Atos capítulo 2. Só uma observação aqui, meus irmãos, me veio à mente aqui, e às vezes tem coisas que a gente lembra e talvez os irmãos não saibam. Dentro dessa questão que eu falei agora há pouco, em relação à disposição de estudar mais a palavra do Senhor, não sei se os irmãos sabem como é que o nosso CEPET, ele foi formado, por que ele foi formado, Talvez aqui alguns não saibam, só o pastor Nessi, mas não está presente. Era o ano de 96. Então, a gente sempre... 96, exato. A gente sempre via, né, pastor Nessi citar alguns termos gregos. Naquele tempo ali, então, era uma coisa, né, bem rara. Nem todo mundo tinha conhecimento de línguas originais. E ele tinha, pela especialização dele. Isso nós éramos membros da igreja em si, entendeu? E aí a gente pediu o pastor Nessi para que ele nos ensinasse grego. E foram 4 pessoas que começou esse curso. Ele era aos sábados, 2 horas. Essa semana mesmo eu estava pegando as apostilas, né, que a gente começou a estudar. Tem uma escacela cheinha com material. Éramos eu, presbítero italiano Fábio, doutor Edenilson e seu irmão, doutor Eclésio. E assim começamos, estudando grego. Crentes, nem imaginava em seminário, a gente só queria saber línguas originais, para poder interpretar melhor a Bíblia. Somente isso. E a partir disso se viu a necessidade de criar um seminário para formar liderança. Então veja que essa questão de você querer e desejar aprender, ela ajuda até mesmo em desenvolver a obra do Senhor. E assim seguimos os 4, né? Estudando grego. Isso, primeiro ano de conversão, ainda no primeiro ano de conversão. Fechando parênteses. Atos capítulo 2. Versículo 25 até o versículo 31. Pedro está aqui pregando, lá no Pentecostes. E ele diz: porque a respeito dele, de Jesus, diz Davi: diante de mim via sempre o Senhor, porque está à minha direita, para que eu não seja abalado. Por isso se alegrou meu coração,
e a minha língua exultou. Além disso também, a minha própria carne repousará em esperança. Versículo 27, que eu quero chamar a atenção. Porque não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Fizeste-me conhecer os caminhos da vida, encher-me-ás de alegria na tua presença. Versículo 29. Irmãos, seja permitido dizer-vos claramente a respeito do patriarca Davi, que ele morreu e foi sepultado, e o seu túmulo permanece entre nós até hoje. Sendo, pois, profeta, e sabendo que Deus lhe havia jurado que um dos seus descendentes se assentaria no seu trono, verso 31, prevendo isto, referiu-se à ressurreição de Jesus, que nem foi deixado na morte, nem o seu corpo experimentou corrupção. O que é que Pedro está falando aqui? Ele está citando o texto de Salmo, um dos salmos messiânicos, Salmo 16, versículo 8 até o versículo 11, para provar duas coisas que aconteceu com Jesus. Qual a primeira coisa? Que ele ressuscitou. E que ele não permaneceu ali no túmulo, ele não permaneceu morto, mas ele venceu a morte. É interessante porque aqui, existe a questão da palavra Hades, mas que significa o quê? Estado de morte. É por isso que ele fala aqui no versículo 31, prevendo isto, referiu-se à ressurreição de Cristo, que não foi deixado na morte. A palavra morte aqui é a palavra Hades. Significa o quê? Significa inferno? Significa o quê? Lugar de condenação? Significa o quê? Lugar de juízo? Não. A palavra morte aqui, Hades no original, significa condição de morte. Cristo não permaneceu para sempre na condição de morte. Por quê? Ao terceiro dia, ele venceu essa condição ressuscitando dentre os mortos. Então, quando Pedro fala aqui que Cristo não foi deixado na morte, literalmente falando, Cristo não foi deixado no Hades, ele não está dizendo que Cristo desceu ao inferno, mas ele está dizendo que Cristo não permaneceu na condição de morto. Por quê? Ao terceiro dia, Cristo, ressuscitou. Daria para imaginar, Mas aí o que é que você observa? Pedro aqui, ele está contrastando, fazendo a diferença entre duas condições. A primeira condição, a condição de morte física, e a segunda condição, a condição de ressurreto. Porque você não pode ser as duas coisas ao mesmo tempo. Ou você está morto, ou você está vivo ou ressuscitado. Então, quando você é ressuscitado, automaticamente você deixa a condição de morto. Por quê? Repito, são duas coisas completamente diferentes. Então, Pedro está fazendo essa comparação. Ele não foi deixado na morte, ele não foi deixado no Hades, ele não foi deixado na condição de morto. Por quê? Ele ressuscitou. Então, ele está fazendo a comparação entre essas duas realidades completamente diferentes. A condição de morte e a condição de ressurreto. Então, quando você entende o significado da palavra e quando você entende a Bíblia dentro do seu contexto, então isso facilita e muito a gente poder ter uma compreensão correta e não ser levado por esses ensinos equivocados, certo? Então, realmente, pode dar a entender, mas aí quando você compreende mais profundamente o texto, essa dúvida acaba saindo do seu coração. Certo, meus irmãos? Entendido esse texto? Entendido? Segundo texto, Efésios capítulo 4. Versículos 8 até o versículo 10. Esse, como o prefeito Mário falou, também pode ser um texto que nos leva a entender, pela expressão que a gente vai encontrar já já.
Mas olha o que a gente vai entender da passagem. Abriram aí, Efésios 4, versículo de 8 até o versículo 10. Diz o seguinte, em relação a Jesus. Por isso diz, quando ele subiu, aqui é uma profecia lá dos Salmos, se referindo a Jesus. Quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, o que quer dizer subir? Senão também que havia descido até as regiões inferiores da terra. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Irmãos, irmãs, é interessante que a palavra Hades nem aparece aqui nesse texto. Nem aparece. No original nem tem essa expressão. O que tem essa expressão que a gente vê aqui, regiões inferiores da terra. Paulo aqui está citando o Salmo 68, versículo 18, conforme nós temos aí. E ele está fazendo justamente esse contraste. Que contraste entre essas duas situações de Cristo? Aquele que desceu e aquele que subiu. Aquele que se encarnou e morreu, que foram os estados pelos quais Cristo passou, como também ele mesmo, Cristo, que depois que ressuscitou, ascendeu aos céus. E quando ele ascende aos céus, o que é que acontece? O que a gente vê lá em Atos capítulo 2, a descida do Espírito Santo sobre a igreja. E quando o Espírito Santo vem sobre a igreja, o que é que ele faz? Ele distribui os seus dons espirituais. E Paulo cita alguns desses dons, apóstolos, pastores, mestres, evangelistas. Então, mais uma vez, aqui no caso não Pedro, mas sim Paulo, ele está contrastando essas realidades. Cristo, ele veio aqui, esse mundo se encarnou, estado de humilhação. Por causa disso, ele morreu, fisicamente falando. Mas depois da sua ressurreição, ele fez o quê? Ascendeu aos céus, o estado de exaltação, a sua ressurreição e a sua entronização à direita do Pai. Então, em nenhum momento, Paulo está ensinando que Cristo desceu ao inferno, no lugar de condenação. Ele está só mostrando que Cristo se encarnou, que ele morreu e que ele ressuscitou e depois ele ascendeu aos céus, que ao ascender aos céus, conforme nós falamos, distribuiu os seus dons espirituais para nós, que compomos a sua igreja, porque o Espírito Santo, ele só veio porque Cristo, ele subiu, como ele mesmo disse, eu vou, e quando eu for, eu vou enviar o outro Consolador. Para quê? Para que esteja sempre convosco. Então, a presença do Espírito Santo entre nós é uma confirmação que Cristo ascendeu aos céus, não está mais morto, ressuscitou, venceu a morte, e por isso temos o Espírito Santo dentro de nós. O texto mais polêmico de todos, abra aí, 1 de Pedro capítulo 3. Isso aqui é interessante que Lutero, quando foi interpretar esse texto aqui, ele chegou e escreveu: uma coisa eu sei, é que nada sei desse texto. Ainda bem que Calvino ajudou depois. Ai, ai. Vamos lá, 1 de Pedro 3,18 até o versículo 20. Ele está falando de Cristo, né, agora. Vamos lá, versículo 18. Pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus. Morto sim na carne, mas vivificado no Espírito, no qual também foi, e pregou aos espíritos em prisão. Versículo 20. Os quais, esses espíritos em prisão, noutro tempo foram desobedientes, quando a longanimidade de Deus aguardava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucos, a saber, 8 pessoas, foram salvos através da água. Então, aqui nesse texto, Pedro, ele não cita a palavra Hades.
Não tem a palavra Hades aqui nesse texto. Não tem. O que é que Pedro vê aqui? Aqui é interessante. Aqui é interessante. Pedro, ele vê Jesus pregando na própria pessoa de Noé, quando Noé anunciava a palavra aos seus contemporâneos, no período em que Noé estava construindo a arca, que levou aproximadamente 1 século, 100 anos, para que aquela arca pudesse ser construída. Os judeus, meus irmãos, os judeus, minhas irmãs, mais ortodoxos, eles veem aquela geração, que a gente chama de geração antediluviana, né? Antes do dilúvio, né? Como a pior geração de todos os tempos. Porque o povo era mau. Era mau. O povo era assassino. O povo era carnal. O povo era incrédulo, entendeu? Tanto é que só salvaram 8 pessoas daquela geração todinha. Apenas 8. Noé, sua esposa, seus 3 filhos, suas 3 noras. Então a gente vê isso, a malignidade daquela geração, descritos sobretudo lá em Gênesis, capítulo 6, versículo de 1 até o versículo 13. Assim, veja, Noé, no Espírito de Cristo, o que foi que ele fez? Ele pregou os homens daquela época. É por isso que no versículo 18, Pedro diz: pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos justos, para conduzir a Deus, morto sim na carne, mas vivificado no Espírito, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão. Então, ele, no caso Noé, pregou no Espírito de Cristo aquelas pessoas que estavam na prisão dos seus pecados. Por quê? Talvez esse texto, por ele mesmo, não nos dê essa clareza na compreensão. Mas se você for olhar outros escritos do próprio Pedro, não só na primeira, mas também na segunda carta, você vai ter essa compreensão. Um exemplo disso. Abram aí, por favor, 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 5. Quem foi Noé? 2 de Pedro 2, 5. 2 de Pedro 2, 5. Como é que Noé, ele é denominado aqui nesse texto? Por Pedro. Veja, versículo 5. E não poupou o mundo antigo, mas preservou Noé. Não era o que, meus irmãos, naquele período? Pregador da justiça. E mais 7 pessoas quando fez vir o dilúvio sobre o mundo dos ímpios. Então, Noé foi um pregador. Pregador da justiça. Ele foi usado pelo Espírito de Cristo para falar da salvação. Então é nesse sentido que Cristo pregou naquele período. Que período? Não o período em que ele esteve entre a sua morte e ressurreição, mas naquele período em que Noé desempenhava o seu ministério. Aí você pode perguntar, mas os santos do Antigo Testamento, eles tinham essa compreensão da salvação por Cristo Jesus? Será que eles tinham essa visão? Tinham. Olha só o que o próprio Pedro também fala, lá na primeira carta, capítulo 1. Eu estou só citando Pedro, para pegar a mesma ideia do autor e ver como ela se encaixa. Porque aqui é outra regra de interpretação bíblica, né? Quando o texto por si só não dá interpretação, o que é que você faz? Lê o contexto anterior. Seja antes, seja depois. Ou o contexto posterior. E aí você consegue ter uma visão mais clara. É o que eu estou fazendo, seguindo aqui as regras de hermenêutica. Então, olha só. 1 de Pedro 1, a partir do versículo 10. Veja que a nossa salvação hoje, ela não foi algo desconhecido dos antigos, lá do Antigo Testamento, não. Não, muito pelo contrário. Veja, versículo 10. Foi a respeito desta salvação que os profetas indagaram e inquiriram, os quais profetizaram acerca da graça a vós outros destinada. Meus irmãos, minhas irmãs, o que a gente tem aqui é algo fantástico. A graça que a gente experimenta hoje, ela foi anunciada anteriormente por quem? Pelos profetas. Eles tinham essa compreensão, eles tinham esse entendimento, entendeu? De tudo aquilo que Deus faria, a salvação graciosa na pessoa de Cristo Jesus. É por isso que Cristo, ele é o personagem principal
anunciado por todas as Escrituras. Não é sem razão que lá em Gênesis capítulo 3, versículo 15, a gente tem aquilo que a gente chama de proto-evangelho, quando Deus diz ali que o descendente da mulher iria esmagar a cabeça da serpente. Ali já é Cristo, e a partir dali Cristo é anunciado aos profetas, a nossa salvação também. E Pedro diz, investigando os crentes, os profetas do Antigo Testamento, atentamente, qual a ocasião e quais as circunstâncias oportunas indicadas pelo Espírito de Cristo que neles estavam, melhor dizendo. Veja que o Espírito de Cristo estava sobre quem? Sobre os profetas do Antigo Testamento. O Espírito de Cristo estava sobre quem? Sobre Noé. Por isso que lá Cristo pregou aquela geração antediluviana. Ele pregou, não ele em si, mas o Espírito dele através de Noé. Olha só que coisa interessante. E ele fala aqui, ao dar, veja, de antemão, testemunho sobre os sofrimentos referentes a Cristo e sobre as glórias que o seguiriam lá, desde o Antigo Testamento, aos santos profetas, Deus revelou os sofrimentos de Cristo e as glórias que viriam sobre Jesus Cristo. Olha só que coisa interessante, que coisa fantástica, que coisa maravilhosa. E fechando, a eles foi revelado que, não para si mesmos, ou seja, para eles mesmos, para a sua geração, mas para vós outros, que estamos aqui após Jesus Cristo, ministravam as coisas que agora vos foram anunciadas por aquele que, pelo Espírito Santo, enviado do céu, vos pregaram o Evangelho, coisas essas que anjos anelam para escrutar. Meus irmãos, eles pregaram coisas que não vivenciaram, mas eles pregaram coisas que nós experimentamos agora. Então veja que Noé, ele tinha clareza da obra graciosa de Jesus Cristo, e no Espírito de Cristo ele pregou aquela geração, a pior das gerações. Infelizmente, humanamente falando, somente Noé e sua família foram salvos, somente, mostrando como aquele povo era incrédulo. Então, ele foi usado por Cristo para anunciar a salvação. Em nenhum momento ele foi pregar, declarar a sua vitória lá no inferno. Ok? 1 de Pedro 4,6. Olha só o que Pedro fala. Versículo 6. Diz o seguinte, pois para este fim foi o evangelho pregado a mortos. Para que, mesmo julgado na carne, segundo os homens, vivam no Espírito segundo Deus. Aqui não está dizendo que Cristo foi pregar aos mortos quando ele morreu ali na cruz. Aqui Pedro está dizendo que no passado o evangelho foi pregado a pessoas que aceitaram a palavra, e que nesse momento que Pedro estava escrevendo a carta, aquelas pessoas que tinham sido salvas no passado estavam o quê? Mortas, no sentido físico. É isso que Pedro está dizendo. O reflexo da pregação que foi feita à geração anterior, ou aos crentes, melhor dizendo, que naquele momento em que Pedro estava ali escrevendo aquela carta, eles estavam mortos, mas antes a palavra chegou para eles, a palavra de salvação, e eles abraçaram a salvação. Em linhas gerais, é isso que a gente vê aqui nessa passagem. E aqui eu queria fazer o arremate, que é o final da nossa aula, para você entender bem. Olha só, o fato é que não há qualquer ensinamento na Bíblia sobre a descida de Cristo ao Hades, no inferno. Nós somos informados que em sua morte na cruz, ele consumou a salvação dos seus eleitos. Quando você abre, meu irmão, minha irmã, a sua Bíblia, lá em João capítulo 19, versículo 30, que Cristo, antes de morrer, ele disse, está consumado. Está aí. João 19, versículo 30. Essa palavra consumado, no grego, é essa palavra aqui, tetelestai, que significa consumação plena, consumação definitiva, consumação final. Então, na cruz, Cristo consumou definitivamente a nossa salvação. Não há necessidade dele descer agora
às regiões inferiores, ao Hades, o mundo dos mortos, para poder resgatar os crentes do Antigo Testamento. Não, não, não. A sua obra de redenção, ela foi consumada, completa e definitivamente na cruz, pelas palavras que ele mesmo utilizou: está consumado. E o que é que isso nos leva a entender? Significa dizer que nada precisava ser feito, estava tudo terminado. Exemplo disso é que ele assegurou a salvação a um dos apenados, que foi morto juntamente com Cristo lá na cruz, quando ele prometeu, naquele dia, naquele mesmo dia, a salvação e a sua presença com ele no paraíso. Vamos lá, meus irmãos, esse texto é conhecido, a gente trabalhou ele há 15 dias, mas eu queria voltar para ele, para que a gente pudesse entender o que Cristo foi fazer depois que ele morreu, ali na sexta-feira da paixão. Olha só, Lucas 23. Lucas 23. Eu vou pedir só a colaboração das demais classes. Eu estou fechando aqui o assunto para poder terminar, viu? Que a semana que vem a gente já vê sobre ressurreição. Olha só, Lucas 23, 42 até o 43. Cristo estava lá, crucificado. Do lado direito um ladrão, do outro lado outro ladrão. Se desenvolve um diálogo entre eles. Um ladrão escarnece Jesus, põe dúvidas sobre a sua condição. Da metade para o fim da conversa, o outro, que também tinha ido no início nesse mesmo pensamento, mas ele muda e vê Jesus Cristo de maneira diferente. E olha só, versículo 42, um desses ladrões falando para Jesus, e acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. O que é que Jesus Cristo diz? Jesus lhe respondeu: em verdade te digo que quando? Peraí. Existe um negócio que a gente não pode esquecer. Que a Bíblia ela é inspirada verbal e plenariamente. Cada palavra. Então, se Cristo disse hoje você entende o quê? A não ser que ele tivesse louco, né? Hoje vai ser depois. Hoje, sexta-feira da paixão. Hoje mesmo. Tu estarás comigo aonde? Para onde, meus irmãos? Para onde Cristo foi depois que morreu? Para o céu. O que foi que ele fazia lá? Ele estava lá junto com os santos, no céu. Eu não vejo qual dúvida da gente entender para onde ele foi e o que ele estava fazendo, se você analisar esse texto. A não ser que você me interprete de outra forma essa passagem. Eu não consigo interpretar de outra forma. Ele diz hoje mesmo. É interessante, né? Que ele enfatiza, né? Em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Foi para lá onde Cristo foi quando ele morreu. E foi de lá que ele veio quando ressuscitou. Ele foi para os braços do Pai. Tanto é que, momentos antes, ele disse o quê? Pai, nas tuas mãos eu entrego o quê? Se ele tivesse ido para o inferno, ele ia entregar o seu espírito nas mãos do Pai? Está vendo, meus irmãos? A Bíblia tem que ser interpretada dentro dos seus contextos, com a harmonização dos seus versículos. Entendeu? Então, por que eu vou defender que ele foi para o inferno? Ele foi para o Hades, para o lugar do morto. Se ele entregou a sua alma ao Pai. Ao Pai, não foi a Satanás. Ao Pai. Entendeu? Então, a gente precisa ter essa compreensão. E aí eu fecho, ó. Não havia, portanto, uma sala de espera dos crentes. Como pensa a igreja romana, né? Que Cristo morreu e depois ele foi lá no Limbus Patrum para poder pegar os santos do Antigo Testamento. Por quê? Os santos do Antigo Testamento, eles já tinham uma visão de que quando eles morressem, eles iam direto para Deus. Abram aí, Salmo 73. Salmo 73. Olha a perspectiva aqui do salmista, um santo do Antigo Testamento, entendeu? Salmo 73. Se os irmãos passarem essa aula, tiverem, os irmãos não estão preparados para qualquer coisa. Salmo 73. Isso, Salmo 73. Olha só, versículo 23 e 24. Olha só. O salmista dizendo, aqui é Asaf. Diz o seguinte, olha só.
Todavia, eu estou sempre contigo, tu me seguras pela minha mão direita. Ele falando com Deus, Asaf. Tu me guias com o teu conselho. Depois, me recebes aonde? Então não existia, e não existe limbus patrium, limbus dos pais, não. Quando os santos do Antigo Testamento morriam, eles iam para onde? Para a glória celestial. É isso que a gente vê lá em Eclesiastes, capítulo 12. Certo, meus irmãos? Então, só fechando. Diante disso, o que é que a gente aprende? Diante disso, o que é que a gente sabe? Diante disso, o que é que a gente retém? Que Cristo, ele não foi fazer uma visita ao inferno naquele período em que ele esteve entre a sua morte e a sua ressurreição. Não, jamais. Mas que ao morrer, ele foi para onde? Para Deus. Ele sofreu sim o inferno? Sim, na cruz. Quando o Calvário foi coberto de trevas e ele chegou diante de Deus e disse: Deus meu, Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? Naquele momento ele sofreu um inferno na sua vida, porque Deus virou as costas para ele. Deus o puniu por causa dos nossos pecados, para que assim eu, você, todos nós fôssemos salvos. Ele sofreu o inferno na cruz para que nós, meus irmãos, possamos gozar do céu eternamente. Olha que coisa fantástica, olha que coisa maravilhosa. E eu queria aqui citar, eu sei que eu estou tirando o tempo e a paciência dos irmãos, mas citar o que Calvino falou sobre essa passagem, sobre essa ideia de Cristo, para entender direitinho o que foi que aconteceu com ele. Vejam aí, na parte final da lição, na conclusão, uma citação que eu faço até longa de Calvino. Ele diz o seguinte, nada teria acontecido se Jesus sofresse apenas a morte temporal, a morte física, pois era necessário que sentisse em sua alma o rigor do castigo de Deus, que ele sentiu, tanto é que foi inferno na terra, para se pôr sob a sua ira e satisfazer seu justo juízo, pelo qual convinha também que combatesse com as forças do inferno e que lutasse com o horror da morte eterna, para que não somente o corpo de Jesus foi entregue como preço por nossa redenção, como também pagou outro preço muito maior e mais excelente, que foi padecer e sentir em sua alma os horrendos tormentos que estão reservados para os condenados e réprobos. Às vezes as pessoas dizem que Deus vai ser injusto pelo fato de condenar os réprobos, os reprovados, eternamente no inferno. Como é que Deus vai ser injusto, meus irmãos? Se Ele permitiu que o seu próprio Filho experimentasse o inferno na terra. Ele permitiu que o seu próprio Filho experimentasse o inferno na terra. Então, se Ele permitiu isso, como é que Deus é injusto? Por permitir que muitas almas padeçam eternamente no inferno. Se o próprio Filho experimentou esse mesmo inferno, não depois da sua morte, mas quando Ele estava a morrer lá na cruz do Calvário. Então, que a gente possa se assegurar nesse fato. Que fato? Cristo morreu. Que fato? Cristo garantiu a nossa salvação e Ele garantiu de maneira plena e definitiva. Não há mais nada que alguém possa fazer, que nós possamos fazer, porque Cristo já fez tudo por nós, lá na cruz do Calvário. Então, louvado seja Deus por essa bênção, louvado seja Deus por esse benefício.